tema que eu vou desenvolver nessa noite, o reflexo do desigrejamento na tarefa missionária. Como seria esse reflexo, né? Como de um espelho. Eu não quis colocar consequências, nem, né? Mas assim, o reflexo assim como o que respinga, né? A questão do desigrejado como respinga na tarefa missionária. Então, não se tem dados oficiais quanto às consequências que o fenômeno, né, alguns textos que eu li, vários artigos, autores, chamam de fenômeno do desigrejamento, provoca na tarefa missionária, ou no alcance aos perdidos. Então, partiremos, então, do princípio que qual o papel da igreja? Ontem nós ouvimos aqui a fundamentação, que a igreja, desde o Antigo Testamento, como o professor Rodrigo Rangel colocou muito bem, depois a Lidiane no Novo Testamento, né? Então, como que é esse reflexo, como que em face, né, diante da questão da igreja quanto a missões, qual é, então, o reflexo dos desigrejados nessa questão como que isso reflete, né? Então, o último censo do IBGE, que foi em 2010, né, nós sabemos que por causa da pandemia não tivemos o censo ano passado, 2020. Então, com o último censo do IBGE, que foi em 2010, os resultados quanto ao desigrejamento, né, foram alarmantes. Por quê? Porque surgiu de 1 milhão. Em 2000, tinha menos de 1 milhão de desigrejados. Quando nós chegamos em 2010, já tínhamos 10 milhões. Né? Então, em 2010, o censo, né, levantou que existe 10 milhões de desigrejados. Então, nós estamos em 2021, ok? E como é chamado de fenômeno, né? Então, esse é um fenômeno, né? Os autores... Então, talvez, né, de 2000 para 2010, houve um crescimento de mais de 780%. Né? Então, assim, o que é o desigrejado? O desigrejado pode ser aquele que não frequenta igreja nenhuma, que diz basta igreja, né, como foi falado aqui ontem, basta igreja, né, ou Jesus sim, igreja não, que muitos falam isso, Jesus sim, igreja não. E também pode ser aquela pessoa que nunca está satisfeita com nenhuma igreja. Então, um dia ele está na Assembleia, outro dia ele está na Quadrangular, outro dia ele está na Batista, outro dia ele está na Betânia, né? Ele vai pulando assim de igreja em igreja, ou seja, ele não tem o compromisso, né, com a organização, com o corpo, né, da igreja. Tá? Então, assim, outra foto que eu acho... Essa foto aí, eu gosto pelo seguinte, tá? Porque, assim, vocês estão vendo ali o papel do pastor. Né? O papel do pastor é cuidar, levar para onde tem alimento, levar para onde tem água, assim por diante. E cuida das ovelhas, né? Se você for fazer um estudo sobre o papel do pastor de ovelha mesmo, né? Ele chega a dormir, como Jesus falou, sou bom pastor cuida das ovelhas. Ele chega a dormir na porta ali do curral, né? Para que o ladrão, salteador, não entre para roubar ou matar os animais, matar as ovelhas, né? E a ovelha que está desgarrada, né, ela está suscetível. Nós estamos vendo aí um lobo. Né, o pastor está lá cuidando do rebanho e aquela ovelha está ali separada, né, que pode ser uma presa, né, para esse lobo. E também, pegando o gancho ali do Rogério, né, eu estava pensando sobre o pastor Fred falou ontem, às vezes a gente fica esperando só pelo pastor, né, somente pelo pastor. Tá? Então, se a gente notou a falta de alguém na igreja, né, então, talvez assim, dá uma ligadinha, passa um WhatsApp, eu notei que você não esteve na igreja ontem, está tudo bem com você? Né? Se ela achar, deixa para lá, né? Se ela achar que você não tem nada com a vida dela, ela vai te dizer também, não é problema com isso. Né? Mas, assim, sentiu falta no primeiro domingo, no segundo domingo, no terceiro domingo, liga para aquela pessoa, entre em contato com aquela pessoa e pergunta, está tudo bem? Eu não vi você na igreja. Né? Então, às vezes, ou na reunião, ou na célula, ou na rede, como for, às vezes nós deixamos tudo para o pastor, e o pastor não vai dar conta de tudo. Né? Então, como tinha ali no meu esboço, vamos falar um pouco de missões na igreja primitiva. Então, após a ascensão de Jesus e o início da perseguição depois do Pentecoste, os primeiros discípulos saíram para pregar as boas novas.
E tem um texto que é muito interessante, que eu vou ler aqui para vocês, faço questão de ler, né? Atos, capítulo 19, capítulo 11, do versículo 19 até o versículo 26, que Lucas registrou da seguinte maneira, né? Da seguinte forma. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre, Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Olha o detalhe. Anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas, lá de Chipre, né? Cipriotas e sirineus foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Né? Então, a mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. E eles enviaram Barnabé a Antioquia. Barnabé era conhecido como um homem bondoso, né, alegre, né, que ajudava as pessoas. Então, Barnabé, irmão, olha o seguinte, tem uns caras lá pregando, né, o evangelho lá em Antioquia para quem não é judeu, você tem que dar uma olhada, dar uma espiada, ver o que está acontecendo. Lá foi Barnabé, tá? Este, ali chegando, e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis no Senhor de todo o coração. Barnabé chegou e deu aquela incentivada. É isso mesmo, esse é o evangelho, essas boas novas, né? Jesus Cristo morto e ressuscitado. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Olha o que Barnabé fez. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, aquele cara. Esse aqui é o capítulo 11. Lembra de Saulo lá no capítulo 9? Né? Do help que Barnabé deu para ele? Tá? E quando o encontrou, Paulo, ou Saulo, nós precisamos ir para Antioquia, está acontecendo um movimento lá, o pessoal está se convertendo, não só judeus, mas também gregos, gentios estão se convertendo, cara, vamos comigo. Né? Levou Saulo para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram a primeira vez chamados cristãos ou cristãozinhos, né? Como nós bem sabemos. Tá? Aí entra agora, e depois de algum tempo, né, que a Bíblia não registra quanto tempo, né, o capítulo 13 registra o envio missionário oficial a partir da igreja de Antioquia. Quem que foi enviado pela igreja de Antioquia? Barnabé e Paulo, né? Para onde? Para Chipre, né? Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que foram criados com Herodes, né? Assim, enquanto oravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegava para Chipre. Chegando a Salamina, proclamava a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. E João Marcos, sabe aquele carinha que deu a confusão? Né? João Marcos, sobrinho de Barnabé, estava com eles como auxiliar. Né? Os comentaristas dizem que cada um deles tinha uma função. Essa equipe aí, né, o trio aí, cada um deles tinha uma função na hora de proclamar o evangelho. Atos 13, de 1 a 5. Então, quem enviou os três? Foi a igreja. Né? A igreja que eles mesmos estavam ensinando por um ano ou mais, né, até serem enviados. Então, Ronaldo Lidório, em seu livro Vocacionados, diz o seguinte: a imposição de mãos né? A imposição de mãos como sinal de autoridade, sinal de reconhecimento, sinal de cumplicidade. Né? A igreja, portanto, exerce um papel de suma importância quanto ao envio do missionário. Né? Então, eu não conheço assim, nenhum missionário desligado de igreja. Né? Não sei se vocês conhecem. Algum missionário completamente desligado de uma igreja. Pode ser um funcionário de alguma
organização, de alguma instituição, de alguma obra social, de alguma ONG, né, que se diz missionário e trabalha, mas um missionário mesmo eu não conheço nenhum que não tenha sido enviado pela igreja, né? Então, a igreja, como enviadora, né? Como já foi definido, o desigrejado, não tendo ligação formal com a igreja, fica difícil do mesmo se envolver com as missões ou a missão, sendo que, na maioria dos casos, ou pelo menos o que se espera, é que a igreja seja o propulsor de missões. Como é que eu não frequento a igreja, eu não tenho nenhum compromisso com a igreja, eu não tenho compromisso com a liderança da igreja, eu participar de missões? Como? Vocês concordam comigo? Né? Então, assim, não tendo compromisso com a igreja, nem como se envolver, ou mesmo ser enviado. Partindo do princípio que missões se faz enviando, cooperando e orando. É o corpo de Cristo, como nós vimos muito bem explicado ontem, que faz missões. Não é uma pessoa separada. Aliás, toda a obra missionária é o corpo que faz. Nós não podemos ficar esperando um pelos outros, né? Então, o reflexo nesse sentido seria como uma consequência indireta da falta de pessoas engajadas para com a tarefa missionária, né? Então, seria, portanto, menos 10 milhões. Vamos ficar lá com 2010, tá? Não vamos trazer aqui para 2021. Né? Seria, portanto, menos 10 milhões de pessoas que poderiam estar indo, orando e contribuindo e não estão. Né? Nós já ouvimos isso vezes seguidas, que missões se faz como? Indo, orando e contribuindo. Né? Então, é preciso que nós tenhamos alguém na nossa retaguarda, como um amigo nosso missionário falou. Né? Quando nós chegamos no campo, nós sentimos que oração, intercessão, suporte, né? O suporte é talvez mais precioso, tem mais valor do que até mesmo o dinheiro. Né? Então, e este evangelho do reino, presta atenção, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. São as palavras de Jesus, tá? Palavra de Jesus, Mateus 14, 24. Não pregar o evangelho, portanto, seria o quê? Retardar a volta de Cristo. A pregação do evangelho sempre foi tarefa da igreja em todos os tempos. Desde a igreja primitiva, durante toda a história das missões, a igreja está presente para enviar, sustentar e orar. Né? Então, portanto, o reflexo do desigrejamento na tarefa missionária é, sem dúvida, negativo, pois seria como 10 milhões de pessoas deixassem de trabalhar em uma comunidade e essa comunidade sentiria os efeitos negativos em todas as áreas, em todos os seus sentidos. Né? Então, como eu falei, não vi lá um dado, né, uma pesquisa que diria, não, o trabalho missionário tem sido afetado negativamente porque 10 milhões de pessoas não estão fazendo. Né? Mas nós podemos concluir, né, por tudo que nós já vimos desde ontem, por tudo que nós ouvimos, que realmente o desigrejamento tem um reflexo negativo, né, negativo na tarefa missionária. Tá? Então, assim, nós vamos ouvir aqui, né, as várias áreas da questão sobre o desigrejamento. Né? Mas se o desigrejado não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com missões, não tem compromisso em ofertar, não tem compromisso em orar, certamente isso refletirá na tarefa missionária em todo o mundo, né? E em todos os tempos, podemos assim dizer. Amém?